Começa mais um Corneta Grêmio com Jason Vasquez e eu, Roberto Matos. E hoje a gente voltou para falar do pós-Grenal. Hoje é 4 de outubro de 2020, o ano tá passando rápido, hein, Jason? Jason, em uma frase, o que tu achou do Grenal? Ah, em uma frase assim, uma frase é boa, né? Vejo o Grêmio num caminho, uma perspectiva positiva. Uma perspectiva positiva, não, tranquilo. Exato. Deixa eu passar os dois times e depois a gente já começa a falar do jogo, pode ser? Pode, pode. O Grêmio entrou com Vanderlei, Orejuela, Paulo Miranda, David Braz e Cortez, Lucas Silva, Alisson, Darlan, Matheus Henrique, Pepe e Diego Souza. O Grêmio voltou pro 4-1-4-1 que tanto deu certo no último Grenal. E o Inter foi com Marcelo Lomba, Wendel, Cuesta, Moledo e Heitor, Patrick, Musto e Edenilson, Bosquilha, Thiago Galhardo e o Hernandes. No decorrer da partida pelo Grêmio entrou o Robinho, o Luiz Fernando, o Diogo Barbosa e o Gui Azevedo. E pelo Inter entrou o William Potker e o D'Alessandro. Jason, tuas impressões, tá? Eu já comento que a minha impressão foi um pouco diferente da tua. A gente já conversou antes um pouco, né? E eu estou muito preocupado, vou trazer alguns números aí e as minhas impressões também são bastante apreensivas para essa continuidade do Brasileirão, Sim. né? Que o Grêmio ainda tem pela frente. Mas vamos ver, fala primeiro tuas impressões, o que tu achou? Pois é, Roberto, a gente estava conversando antes ali. Eu não vejo esse pessimismo todo que a imprensa tem feito, essa preocupação, né? Lógico, a preocupação para um desempenho melhor ela deve existir sempre, mas eu não vejo esse caos, né? Eu vejo que daqui a pouco o Grêmio vai, até porque a distância de pontos também, se o Grêmio conseguir engatar umas 3 vitórias seguidas aí, né? Já vai subir na tabela, né? Eu não, eu- em relação ao jogo em si, né? Eu vejo que o 4-1-4-1 é o esquema do Grêmio. E eu já parei de criar expectativa de ver de pensar naquele Grêmio jogando no campo do adversário, com posse de bola, pressionando, como era em 2017, né? Hoje o Grêmio o jogo é diferente, até em função das características dos jogadores e do próprio Renato, né? Do próprio ponto de vista dele como técnico, ele tá optando por esse esquema, tá vendo que tá dando, né, relativamente certo. Então, assim, primeiro que eu já deixei a expectativa de ver o Grêmio jogando no time, né, do adversário e agora no 4-1-4-1 esperando um pouco mais e saindo no contra-ataque, né? Em alguns momentos durante o jogo, subindo as linhas, marcando na frente. Mas eu vi o Grêmio com muita vontade no Grenal, né? Primeiro tempo equilibrado, o Grêmio conseguiu boas chances, o Inter teve menos chances ali. No segundo tempo, o Grêmio foi para decidir mesmo, para fazer o gol, conseguiu fazer o gol com o PP. E, bom, teve o azar do Cortez, do pênalti, e depois a expulsão, né? A expulsão foi. Vejo que o Cortez foi bem ingênuo, né? Para não dizer juvenil, naquela chegada no Cuesta. E aí, assim, o Grêmio nem teve tempo de explorar esse homem a mais. Tanto que quando foi expulso, o Grêmio começou a tocar a bola, a pressionar. Eu pensei, bom, vai golear, vai pelo menos fazer mais uns 2 gols. Mas não foi o que se confirmou. Daí o Cortez foi lá, igualou, e aí o jogo ficou bom. O Inter fez o gol de pênalti, empatou, e aí rolou aquele medo de perder. E os times ainda ficaram, mas eu ainda senti o Grêmio um pouco mais querendo a vitória do que o próprio Inter. Então, assim, esse cenário que eu vi, e acho que muito diferente de grande parte da torcida, né, e da imprensa. Eu vejo também bastante assim com preocupação, né? Eu vejo um pouco diferente de ti. Claro que eu não tento fazer terra arrasada, porque a gente sabe que futebol é uma coisa que em uma partida a gente já pode ter mudança de espírito, mudança de atitude, né? E só que o Grêmio vai ter que mudar muito disso. Eu vou te dizer por quê. Mas primeiro eu vou falar sobre a minha análise do jogo, tá? Porque assim, o que eu penso, tá? Sempre. Eu analiso um contexto um pouco mais recortado,
de cada jogo em relação ao campeonato. Porque, claro, quando se fala em Grenal, tenta-se fazer um recorte do ano, os Grenais de todos os campeonatos. Obviamente que o Grêmio está com uma bela vantagem em Grenais, o Grêmio tem um retrospecto melhor, mas uma das preocupações é exatamente essa, porque o Grêmio tem retrospecto melhor no Beira-Rio. Em casa, o Grêmio não conseguiu fazer valer essa questão de jogar na arena, né, em Grenais. O retrospecto melhor ainda no Beira-Rio de todos esses Grenais. O Grêmio estava em casa, né? Até te perguntei no último podcast, tu acha que por ser um Grenal de Brasileirão vai cair um pouco a pilha, vai estar mais morno? O que que tu acha? A gente ficou, a gente até Aham. achou que sim, mas eu achei que caiu demais. Eu achei que os dois times, não só o Grêmio, tá? Não é uma crítica ao Grêmio só aqui. Eu achei que os dois times entraram para não perder. Entendeu? Foi um jogo amarrado, na minha visão, sem intensidade. As estatísticas estão ali, pouquíssimas chances reais. Ah, no início eu achei que os times estavam se estudando, o que é normal de um Grenal, mas eles passaram 90 minutos se estudando praticamente. Isso me deixou muito ah, chateado. Foi um jogo que eu vi assim, não vi com bons olhos, entendeu? Quando a gente olha outros times como o Atlético Mineiro, o Flamengo, nem vou falar da Premier League, enfim, dos times da Inglaterra que têm intensidade, procuram o gol, e não importa se fez um gol, se fez dois, se fez três, não. O Grêmio, ao meu ver, tá? Uma hipótese que eu vejo é que talvez o Renato fez uma leitura do seguinte: não, o Cudê tá com essa pressão, ele tem que tentar ganhar esse Grenal, ele vai vir para cima, eu vou deixar ele jogar, né, diferente dos outros jogos, e aí eu vou aproveitar esse contra-ataque, vou aproveitar essa transição para matar o jogo, já que eu tô com o PP e jogadores rápidos. Só que isso não aconteceu. Acho que o Cudê pensou a longo prazo, e pensando a longo prazo no Brasileirão, qual foi, eu acho que assim, a visão que ele teve? Ah, eu tenho ainda o campeonato inteiro. Se eu empatar fora, porque eu tô jogando hoje fora, pra mim tá tranquilo. Azar, eu já tô queimado em Grenal mesmo. Se eu ganhar, desculpa, melhor. Mas se eu empatar, tranquilo. E aí acabou que ficou os dois assim. O Grêmio esperando o Inter vir pra cima, mesmo estando em casa, e o Inter não agredindo. Então ficou um jogo pra mim bastante, vamos botar assim, ó, estudado. Que não é o que a gente quer ver, né? Deixa eu já te passar ligeirinho a expectativa, tá? Deste ano, desse retrospecto e por que me preocupa, tá? O Grêmio vai ter que dar. O Renato fala em voo alto, né? O Grêmio vai alçar voo, o Grêmio vai decolar. O Grêmio vai ter que alçar o maior voo desde 2011. Porque, assim, o Grêmio hoje está com uma partida atrasada e eu acho que isso também atrapalha no processo de análise do Grêmio, tá? Mas vamos dizer que o Grêmio, assim, na melhor hipótese, ganha esses 3 pontos, certo? Tá me acompanhando, Jason? Sim. O Grêmio ganha esses 3 pontos e todos os outros times empatem. O que que aconteceria? O Grêmio estaria na 13ª rodada do Brasileirão com 17 pontos e em 11º, certo? O que que acontece? Nessa mesma rodada, 13ª rodada, em 2019, o Grêmio tinha 17 pontos e estava em 13º. Muito parecido, terminou em quarto. Em 2018, o Grêmio tinha 23 pontos, 5 pontos a mais, tá? Em 2018 e terminou também em quarto. Em 2017, o Grêmio tinha 25 pontos. 25 pontos comparados com esses 17, caso o Grêmio, na melhor hipótese, chegue a esses 3 pontos. O Grêmio também chegou em quarto. Em 2016, o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, nem precisava, mas tinha 24 pontos. 24 pontos e chegou em nono. O Grêmio em 2015 tinha 26 pontos, foi o melhor desses 10 anos, e o Grêmio chega em terceiro colocado, porque 26 pontos na 13ª rodada é uma bela pontuação. O Grêmio em 2014 tinha 19 pontos e na 13ª rodada estava em décimo, mas no final chegou em sétimo colocado. O Grêmio em 2013 tinha 19 pontos também, estava em sétimo colocado na 13ª rodada e lá no final chegou em segundo, deu um sprint legal em 2013. O Grêmio em 2012 tinha 24 pontos de novo, uma pontuação boa, estava em quarto na 13ª rodada e terminou em terceiro. E aí que eu te falo que foi a crise do Grêmio lá em 2011, que o Grêmio tinha os mesmos 13 pontos, estava em 15º e chegou em 12º, não se classificou por ali, né? Só foi pior mesmo em 2010,
quando o Grêmio tinha só 12 pontos, estava na zona de rebaixamento na 13ª rodada, mas incrível que em 2010 o Grêmio fez uma arrancada maravilhosa e chegou em quarto, se classifica, entende? Então o Grêmio hoje, comparado a desde 2011, o Grêmio não tem um retrospecto tão negativo em Brasileirão, e é isso que me preocupa. O que tu acha disso? Pois é, cara. Até sobre o Grenal, assim, né, em si, o Inter teve mais a bola. O Grêmio, a ideia do Grêmio foi dar a bola pro Inter, o Inter teve a bola. A questão também é que o Inter não teve um meio-campo muito inoperante, né, no jogo, a articulação ali. Então ficava ali o Cuesta, Moledo, o Wendel, enfim, os laterais. A bola passava pelo pé do Edenilson. Mas assim, a bola ficou realmente com o Inter e o Grêmio se propôs e saiu no contra-ataque. E em relação à intensidade, esse eu acho que é um cuidado assim que a gente. Isso eu fiquei refletindo até vendo o Grenal, né? Eu vi, bom, o Grenal travado, né? Com poucos chutes a gol, enfim, mas muito corrido, né? Muito intenso. Em relação à intensidade, eu acho que a gente teria que consultar para ver quantos quilômetros os caras percorreram, entende? E às vezes não se traduz nas ações a gol. Então, assim, por exemplo, o jogo pode ter sido muito intenso e ter ficado numa zona mais do meio-campo, né? Uma disputa por território e eventualmente uma finalização ou outra. Mas eu vejo que o Grenal, assim, o Grêmio conseguiu até certo ponto chegar mesmo dando a bola pro Inter, mas sair até com um certo perigo. O Matheus Henrique, que eu critico muito e eu vejo que ele é um baita jogador, só que se ele ficar jogando sempre pro lado e para trás, isso é ruim, entende? Ele tem potencial para dar um drible à frente, avançar. Embora ele tenha errado alguns passes no segundo tempo, na entrada da área, me recordo agora bem em mente no final do jogo, mas ele eu vi um pouco mais para frente, né? Então, assim, se ele realmente mudar, porque o Grêmio tá com essa dificuldade na ligação, o que, tendo um meia de ligação, certamente o Grêmio vai chegar mais no gol, mesmo jogando com as linhas baixas, vai chegar mais no gol, vai chutar mais a gol. Então, assim, é um problema que o Grêmio tem no meio campo, com certeza resolver. Mas eu acho que, em relação à intensidade do jogo, eu vejo como um jogo bem intenso. Inclusive no segundo tempo foi bem violento até, né? Com algumas entradas bem fortes, assim. O Cuesta também poderia ter sido expulso e não foi, né? Acho que do ponto de vista que eu concordo contigo é que ele foi intenso no que é o Grenal, né? Um jogo pegado em alguns momentos, né? Com um pouco mais de vontade. Mas assim, eu acho que essa intensidade disso acabou acontecendo muito em razão de correr atrás do prejuízo, de correr atrás, porque assim, ó, deixa eu te dar as estatísticas do jogo, tá? Chutes foram 14 do Grêmio, 9 do Inter. Chutes no gol dos 14, só 5 foram no gol realmente do Grêmio e só 2 foram no gol do Inter. Então, assim, a qualidade das finalizações para os dois times muito abaixo. A posse de bola, o Inter teve 4% a mais, mesmo estando dentro da arena. Nos passes, o Grêmio perdeu, o Grêmio deu 385. Dos passes que eu costumo aqui fazer a leitura no nosso podcast, eu acho que é o menor que eu já vi do Grêmio. E é Grenal, e o Inter fez 443, né? Mais passes. Sim, mas olha só, desculpa te interromper. Deixa eu só seguir para poder terminar, daí tu volta ali, Tá, pode ser? tá, beleza. Precisão do passe, o Grêmio 77%, o Grêmio estava batendo mais de 80%, o Inter 79%, foi mais preciso nos passes. Faltas, o Grêmio fez menos, estava em casa, é normal, né? Fez 14, o Inter 16. Cartões amarelos só para o Inter, o Grêmio não teve. Cartões vermelhos 1-1. Na verdade, o Cortez teve 2 amarelos, né? Mas aí zera ali e fica só como vermelho. Um impedimento para cada lado, 5 escanteios para cada um, empate também. Pode seguir lá que eu ia dizer, por favor? Não, sim, vamos voltar lá na estatística até lá para comentar ponto a ponto. Olha Claro. aquele dado dos chutes a gol, né? Quantos Aham, chutes 14. certos? Foram 14 no total pro Grêmio, 9 pro total no Inter, 5 certos do Grêmio e 2 certos do Inter. Tá. Mas aí eu acho que entra Isso, aquela cabeçada fraca do Diego Souza, né? É o que vai sim, no gol. e isso reflete muito tanto o Grêmio quanto o Inter, mas a gente está falando do nosso tricolor aí, em relação à articulação,
né? Isso reflete se tu tens um meio articulador, alguém que constrói jogadas, que é criativo ali, consegue. Provavelmente esse número seria superior, né? Provavelmente esse número seria superior. Então aí talvez seja uma justificativa desses números. E aí teve um outro número também em relação à posse de bola do Inter, né? Que foi um O Inter pouquinho a mais que o Grêmio. 54-46. Isso. E foi uma posse de bola também mais no campo defensivo, justamente por não ter o meio-campo. Então, assim, ficou muito defensivo a posse de bola ali e realmente faltou ali o meio-campo. O meio-campo é um ponto crítico. Aí sim entra a análise de desempenho, de chegar no Renato e falar, cara, olha só, os números aqui. Por isso que assim, a gente tem que saber interpretar os números, né? E os números podem dizer muita coisa, assim. Então é importante ter esse olhar, né, de ver que, bom, através dos números, identificar alguns pontos a melhorar no treinamento, né? E até na formação do time, do elenco. Não, e é justamente preocupado com isso porque assim, quando eu e tu tava conversando antes do podcast e tu teve uma impressão de um pouco mais positiva pro Grêmio e um pouco mais negativa, eu fui buscar os números. Porque assim, vou te dar qual foi a minha análise geral do jogo, né? Como é que eu analiso? O Grêmio jogou em casa, tá? Primeiro coisa que eu vou olhar é desempenho, e ao meu ver o Grêmio não entregou. Depois eu vou olhar resultado e também o Grêmio não entregou. Então, pra mim, o Grêmio não entrega desempenho e não entrega resultado num Grenal dentro de casa. Então eu fiquei preocupado, mas tá, vamos ver os números. As estatísticas aqui do jogo, o Grêmio perde em quase tudo. Isso também me preocupa. Eu disse, não, vamos ver o retrospecto no Brasileirão, então. E em 10 anos, desde 2011, o Grêmio não tem esse sufoco. Então tudo que eu espero é que assim, a gente sabe que o Grêmio tem potencial e que tem alguém analisando esses desempenhos, esses dados e dizer, ó pessoal, é o seguinte, é Brasileirão. É o pior resultado que a gente tem em 10 anos, tá? Desde 2011 a gente não tá com a corda tão no pescoço no Brasileirão. Porque assim, Jason, eu sou um dos que defendo priorizar as Copas. Mas o Grêmio nos últimos anos, principalmente nas duas últimas temporadas, consegue a vaga para Libertadores através do Brasileirão. Aí eu te pergunto, não ganhamos nenhuma Copa. O que vai Uhum. acontecer? Precisa dessa vaga na Libertadores? Porque para mim vai ser muito frustrante ver o Grêmio disputando só a Copa do Brasil ano que vem, só Brasileirão e uma Sul-Americana, entende? Sendo que o Grêmio está na Libertadores aí nos últimos anos sempre, né? E brigando. Então é nesse sentido que eu vejo preocupação. Acho que ainda dá tempo? Acho que sim. Mas que é preocupante é. Pois é, cara. Então, eu tava conversando contigo antes, eu já é, tirei a expectativa do Grêmio tentar ser campeão brasileiro. O Grêmio não vai tentar ser campeão brasileiro, né? Sim. Então o Grêmio vai apostar nas Copas novamente. E aí é aquilo. Se daqui a pouco não conseguir ter um bom desempenho ali, levantar uma tacinha, vai ter que correr atrás do brasileiro. Aí dependendo na colocação ou na distância em que estiver o líder, pode ser que tenha chance, ou pode ser que não tenha chance. E aí a Libertadores, a vaga é o caminho. Enfim, é questionável, né? Eu queria ser campeão brasileiro, acho que todo torcedor do Grêmio queria ser campeão brasileiro, né? De pontos corridos, ainda que é um método diferente aí. Mas assim, é difícil também, né, cara? Tem que ter um planejamento de um time mais conciso, assim, né? No sentido de, bom, a gente sabe que o Grêmio sempre começa o campeonato tendo que contratar duas, três peças, enfim. A temporada, em que iniciar a temporada, né, com um time assim, bom, tem meio articulador, tem reposição, tem meio campo, tem atacante, ok, temos laterais, temos zaga, temos goleiro. Bom, aí agora dá para pensar em ganhar tudo. Se a gente pegar o exemplo do Atlético Mineiro, é um clube que tem muito dinheiro envolvido, é questionável também essa parte dos mecenas e tudo mais. Até que ponto isso é saudável, ok, isso é um capítulo à parte, mas é um, é um grupo, um elenco que, assim, são praticamente dois jogadores por posição de qualidade que entram e decidem, né? E tem alguns jogadores da base, mas tem muitos jogadores que foram contratados. E esse é o ponto. O Grêmio tem muitos jogadores da base, mas não tem jogadores contratados que, né, que chegaram para resolver.
até por um pouco de azar também nas escolhas, o exemplo Tardelli aí, né, cara? O Grêmio, quando resolve desembolsar uma graninha um pouco maior, aí dá um pé frio do cara não se adaptar e não querer jogar, né? Então, assim, é uma série de fatores, né, cara? Mas o brasileiro, realmente, eu não tenho mais a ilusão de ver o Grêmio lutando para ser campeão brasileiro agora 2020. Não, sem dúvida, eu também não. A minha preocupação, eu acho que o campeonato do Grêmio dentro do Brasileirão é o G4. E é só com isso que eu estou preocupado. E é isso que eu estou tentando, assim, com esses dados, discutir e dizer o porquê da minha preocupação, entende disso? Porque em 10 anos é o pior retrospecto na 13ª rodada, entendeu? Mesmo, olha só, em 2016 o Grêmio abandona o Brasileirão do meio para frente porque foca na Copa do Brasil, inclusive é campeão, deu certo. Ali deu 100% certo. Mas tu vê que o Grêmio na 13ª rodada, o Grêmio estava em terceiro com 24 pontos. O Grêmio agora tem 10 pontos a menos. Tá, mas tem um jogo a menos, tá? Então se ganhar esse jogo e todos os outros times empatar, que a gente falou, chega a Sim. 17. 17 menos 24, entende? Então assim, ó, é muito ponto a menos. E é isso que me preocupa. E o Grêmio lá em 2016 chegou no final em nono. E o Grêmio, nessa mesma rodada, estava com 24 pontos em terceiro lugar e chegou em nono. Entende mais ou menos onde eu quero chegar? Eu acho que o Grêmio pode sim decolar de novo, mas vai ter que ser assim, ó, uma decolagem com muita potência, entendeu? Uhum. Vamos torcer, né? Porque eu acredito que esse discurso do Renato é só para fora e para dentro ele leva esse tipo de coisa. Porque ele tá no Grêmio há tempo e ele sabe, né? Que para conseguir G4 e outra coisa que eu queria comentar contigo, não sei o que, que tu acha. Esse ano nós temos Inter e Atlético Mineiro, que se comparado com o ano passado é quase uma surpresa estar ali em cima. Então ainda a gente tem para fechar as vagas Palmeiras e Flamengo disputando com o Grêmio, né? Fora os outros times, né? Hoje temos outros times ali, mas a gente sabe que depois cai o ritmo, né? Na Sim. hora da verdade. O que que tu acha disso? O Grêmio vai chegar nas últimas rodadas, se não ganhar nenhuma Copa, né? Vai chegar dependendo dessa vaga no Brasileirão, disputando contra Flamengo e Palmeiras. Como é que tu vê isso? É, o Flamengo tá com um time bem justo, e agora tem uma gurizada da base aí que até em função da Covid, né, e os jogadores não terem condições de jogar, tem surgido aí bons nomes, né? Então o Flamengo, além de ter um elenco fortíssimo de jogadores contratados, né, a política do Flamengo, eu vejo ela como muito interessante, porque o Flamengo faz jogadores, né? Ele forma jogadores e vende, né? E depois e essas vendas elas são revertidas em jogadores. O Flamengo opta por trazer jogadores prontos, já, né? De qualidade que chegam e jogam, né? E aí mesclam ali com esse, né? Eles formam jogadores, vendem e vão e convertem isso em jogadores bons que chegam prontos e aí sim, dois jogadores por posição tem tem time para realmente lutar por tanto pontos corridos quanto Copas enfim, todos os campeonatos, né? O Grêmio tem os jovens, porém, no, assim, no aspecto de trazer, converter essa grana em jogadores que cheguem e joguem, e é sempre os valores assustam, é aquela pechincha. A gente até entende, é importante manter um clube saudável, mas é importante. É errado falar o mais importante, né? O mais importante é manter o equilíbrio de títulos, né? A nível esportivo, resultados a nível esportivo e resultados também equilíbrio na parte financeira. Então o Grêmio tem essas duas partes aí, porém a parte competitiva é, é o que pega, né? É o principal ponto. Não sei, penso eu dessa forma. Não, acredito a mesma coisa e, claro, eu não estou querendo aqui também só botar na conta do Renato. Acho que esse ano a direção demorou em contratar e para poder ser competitivo em brasileiro precisa ter plantel, a gente já sabe disso. Senão vai ficar lutando por aquelas copas, né? O Grêmio teve muitas baixas esse ano, teve, né, a baixa do Jean-Pierre, teve a baixa do Maicon, que já vem há 2, 3 temporadas falhando bastante, né, e não poder jogar por lesão. Então assim, o Grêmio demorou demais nas duas últimas temporadas contratou mal, né? Tu citou alguns nomes aí, fora
alguns nomes desse ano que até já saíram do clube, né? Que não vale nem a pena Sim. perder tempo. Né? Então, inclusive, agora eu abri a tabela do Brasileirão aqui, ó, tem o Atlético Mineiro e Inter, e realmente Palmeiras e Flamengo são o terceiro e quarto, né? Ali na frente do Grêmio temos Sport e Santos. Desses dois aí eu acho que o Santos pode ser que incomode até o final. São Paulo e Fluminense que eu acho que não vão até o final, na frente do Grêmio. O Vasco que eu fico na dúvida, mas provavelmente incomode. Fortaleza que para mim hoje joga melhor que o Grêmio. Atlético Goianiense, acho que está oscilando bastante, que o Atlético Paranaense também. Ceará e Corinthians estão na frente do Grêmio, mas esses dois com jogos a mais, né? Vasco com o mesmo número de jogos do Grêmio e São Paulo e Flamengo com o mesmo número de jogos do Grêmio, Palmeiras também, 12 jogos. Desses que eu falei aí, tu acha que algum vai entrar na briga ali pelo G4, além do Palmeiras, Flamengo, Inter e Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro tem grande chance de ser campeão, né? O G4 que eu vejo esses clubes, vejo o Atlético Mineiro como um grande time, vejo o Flamengo como um grande time. O Palmeiras é um futebol mais burocrático, é até bem questionável, né? E pelo elenco que tem, mas é um integrante do G4 ali, um candidato. Aí depois vejo o Grêmio, vejo o Inter, ah, São Paulo correndo por fora, Santos, Santos, Vasco. Vasco, não vejo fôlego para manter turno e retorno nessa pontuação, né? Enfim, vejo esses clubes, os principais ali, né? Mas lógico, a Libertadores ainda tem aquele detalhe, o G4 que fica vira G5, que vira G6, que, enfim, dependendo do número da classificação em outros campeonatos, né? Tem muito disso também, né? Tem mais esse pé quente ainda, né? Pra classificar pra É. Libertadores. Não, e a preocupação que a gente tem agora também é que a partir de novembro, dezembro, os jogos vão ser praticamente a cada 48 horas, porque vai embolar todos os campeonatos, né? Aí o Grêmio deve entrar com um time misto, time reserva para o Brasileirão, então era bom ter essa gordura, né? Mas vamos ver. Vamos ver se pelo menos nos próximos 5, 6 jogos que deve ser assim uma mini meta que ele deve fazer ali com o grupo, se o Grêmio não melhora um pouco para ter alguma gordurinha para não ficar depois com a corda no pescoço. Jason, vamos fazer jogador a jogador? Bora. Bora jogador a jogador, então deixa eu pegar as escalações aqui. Vamos falar de Grêmio, né? Vanderlei. Ele foi bem. Foi bem. Vanderlei até esse Grenal não tinha tomado gols em Grenais, tava 5 jogos, 5 Grenais sem tomar gol. Deu um pé Tava, frio no tá, pênalti ali, né? A bola pegou na deu um pé cabeça frio. dele, né? Ontem ele poderia ter entrado na estatística como goleiro de toda a história que mais Grenais ficou sem tomar gol. Ele deve estar empatado ali com o que junto com ele também menos tomou, né? Não sei se é o Darley, Mazarop, até ter que pesquisar depois, mas ele poderia ter sido ontem o goleiro da história do Grêmio em Grenais. Orejuela, Orejuela muito bem. Gostei da atuação dele. eu também gostei, achei que participou bem. Paulo Miranda, Ah, fez o simples, foi bem. Paulo Miranda acho que foi ali, nota 7, né? Também foi bem. É, David regular, Braz, bem. David Braz também fez ali o que precisava, né? Foi na média. vou pular o Cortez pra gente falar no final, tá? Lucas Ah, Silva, boa. Gostei da atuação do Lucas Silva. Gostei com vontade ali, tentando já um pouco mais rápido, né? Ele era muito lento antes na troca de passes ali. Já deu pra ver que ele tá mais no ritmo de jogo, tá bem mais condicionado, tá bem mais preparado fisicamente, né? Com tempo de jogo, dá pra ver. Isso aí é bem perceptível. ele parece que está melhorando realmente. Tomara que volte a jogar do nível que ele pode, né? E daí depois lá Quase fez o na. gol, né? Quase fez o gol. Lembrei co- de ti no último palpite aí que falou Exato. dá o gol do Lucas Silva de fora da área. Eu falei, olha aí. Não, foi uma ótima defesa, né? Uma ótima defesa do goleiro do Inter, assim, foi, acho que, talvez para mim a defesa do jogo, né? O Lomba ali pega uma bola quase que indefensável. É, mas faz parte, né? E aí o Alisson. O Alisson. O Alisson foi bem. O Alisson foi bem, regular. Eu também achei. O Alisson para mim foi nota 6 ali, passou por média, né? E o Darlan.
discreto, porém ah, não errou os passes que ele costuma errar, né? Os passes mais fáceis, mais arriscados, ele conseguiu fazer um feijão com arroz bem feito ali. Eu achei o Darlan um pouquinho melhor no primeiro tempo, mas também ele caiu muito no segundo, né? O Matheus Concordo. Henrique, Cara, o Matheus Henrique, vou dizer pra ti, eu tô criticando ele há um tempo, porque eu sei que ele é bom de bola, né? Só que ele tá sempre passando pro lado e pra trás, pro lado e pra trás, e girando. E desta vez eu achei que ele foi muito bem no Grenal, assim, já vi que foi bom. Mas é esse Matheus que a gente quer ver pra melhor, né? Então, assim, tentando avançar, romper as linhas, errou alguns passes ali no segundo tempo, ali na entrada da área. Tem um que eu me lembro bem, que eu tava torcendo pro Grêmio fazer mais um golzinho ali, e ele tentou acertar um passe, ele errou. Mas ele jogou bem melhor, bem melhor. Com um meia de articulação ali na posição do Darlan, pode ser até o 4-1-4-1, não tem problema. Mas e que nessa terceira linha, né, na segunda linha de quatro ali, um deles seja um meia, né, articulador ali, seria interessante, né? Seria interessante. seria bem melhor. E o PP? Cara, o PP, eu vejo ele muito bem, assim, e ele me impressiona, eu até comentei contigo, eu acho que ele finaliza melhor que o Everton no início no profissional. Quando o Everton começou a jogar mais no profissional, o Everton tinha um chute muito ruim ainda, assim, fraco. Às vezes ele entrava afobado, né? Naquela época do Filipão lá, depois ele foi melhorando. Mas o PP ele tem uma frieza pra finalizar, né, cara? Tanto que ele já errou gol de cavadinha, tentando fazer a cavadinha, mas ontem, né? Pô, tu chegar cara a cara com o goleiro ali, bola espetada e tu conseguir só dar cavadinha, que golaço, cara. Olha, espero que ele fique um pouco mais no Grêmio. Sei que tem assédio aí do Porto, né? Mas olha, é um cara que é decisivo. Não, sem dúvida. O PP para mim é o cara do Grêmio no momento, né? É o cara do Grêmio. Concordo contigo que está finalizando tão bem ou até melhor que o Cebola, mas assim, o que que eu te comentei até, né, e volto a falar aqui, o PP ele tem sido menos importante nas assistências, porque acho que metade dos gols do Diego Souza foram assistências do Everton Cebolinha, né? E aí nisso aí, como ele é um cara que finaliza muito, acaba que ele não tá dando muito passe para gol pro Diego Souza, e o Diego Souza tá nessa seca, em parte também por isso, porque Ele dependia quase fez um muito do golzinho de Everton. cabeça ontem, né? É, Diego Souza quase quase fez um fez. golzinho de cabeça. Mas ele tinha uma melhor articulação nos cruzamentos ali com o Cebolinha, né? Tem até aquele Grenal que o Cebolinha dá passe para ele fazer gol, dá passe para o Isaac fazer gol. É. Então tá fazendo falta na assistência, mas sem dúvida o PP na parte de finalização, que é o que mais importa, tá indo muito bem. E o Diego Souza, o que que tu achou? Cara, o Diego Souza eu vejo como um centroavante bom pro Grêmio ali. Ele tá tentando se virar, né, cara? O Grêmio não tem a figura do. O Jean-Pierre tá sempre fora, né? Ou é Covid agora, né? Teve o problema pessoal com o pai dele, e antes teve a lesão muscular. Então, assim, bah, é um misto de azar, né, cara? Com, sei lá, não sei o que dizer, mas é incrível. O Grêmio, e o Grêmio não tem reposição, não tem um articulador. E o Diego Souza com articulador, ele com certeza ele ia fazer mais gols. E Cara, ele luta, ele segura a bola na frente, ele tenta fazer uma parede, ele se vira bem, cara. Acho que, olha, não tem outro centroavante que faria o que ele faz ali. eu vou te dizer mais, cara. Na minha opinião, ele é o melhor centroavante que o Grêmio tem em temporadas, tá? Para mim, hoje, junto com o Pedro, são os dois melhores centroavantes. E aí vão dizer, bah, mas vai comparar com o Pedro, que tá fazendo um monte de gol. Mas olha o entorno do Pedro. Olha quem o Pedro tem. O Pedro tem só a Arrascaeta, Everton Ribeiro, Diego para armar para ele. O Gerson vindo de trás. O cara que menos arma ali para ele é o Arão, que é um baita jogador, seria titular no Grêmio. Então, cara, não tem como comparar. Do lado do Pedro, tu tem sempre ou o Pedro Rocha, ou tem o próprio Gabigol, ou vai ter o Henrique lá, né? Vai ter, enfim, é tanto jogador que a gente até esquece. É um entorno de muito mais qualidade que dá pro Pedro a chance de fazer gol toda hora. E o Diego Souza não, o Diego Souza tá fazendo chover e é uma coisa que, assim, para mim, já é uma corneta que eu faço para a direção, que faz um bom trabalho de gestão financeira, mas é incrível como nos últimos anos o Grêmio não tem conseguido, né,
fazer um time titular todo, pelo menos o time titular completo. Ou falta centroavante, ou falta alguém na meia. Está sempre faltando alguém ali no time para ter um time assim, ó, completo, né, Jason? Então, esse é um problema crônico do Grêmio, né? De formar um time completo e não começar a temporada precisando contratar, né? Dificilmente o Grêmio começa a temporada com um elenco fechado. Não, é verdade, né, Jason? E agora, propositalmente, eu deixei o Cortez como o último dos titulares para se analisar. Porque realmente foi uma atuação catastrófica do Cortez. O que tu achou do Cortez, Jason? Cara, eu achei que ele levou um azar, assim, ele foi azarado na real, né? Porque o primeiro tempo dele foi bom, ele jogou bem, defendeu bem, tá, o Heitor do Inter, lateral direito, finalizou nas costas dele, né? Mas ele conseguiu triangular, ele conseguiu passar a bola, conseguiu acertar cruzamento, tava bem no jogo, né? E aí o lance do pênalti foi um azar imenso, né? E realmente não tem culpa. Agora, a expulsão foi. É assim, ele entrou na pilha, né? E o Cuesta ele catimba, e ele chegou por cima, chegou o pé por cima e realmente mereceu a expulsão. Aí ele foi. Faltou maturidade, né? Faltou controle emocional. O azar e falta de controle emocional, aí deu isso aí, né? Para mim foi um azar também, porque assim, eu vejo que o Cortez, eu até tinha notado que no primeiro tempo ele foi muito bem, ao meu ver, dentro das possibilidades dele, ele foi muito bem no primeiro tempo. O segundo tempo ele já não vai tão bem, já fica mais na defesa ali, talvez o Renato tenha pedido isso, mas eu acho que foi uma falha dupla, até falha dele, porque na hora que ele abre a mão, tá? Eu tenho quase certeza que pela distância que ele estava ali, ele abriu os braços mais para fazer aquela segurar o jogador, entende? Manter a Uhum. distância do jogador e ao mesmo tempo que ele levanta a mão para segurar o atacante, a bola vai na mão dele. A intenção dele não era pegar a bola, ele deu o azar ali, mas daí o Renato já sabia que ele tinha amarelo, ele podia ser expulso ali, e para mim faltou a visão do Renato de pensar, não, já que ele não foi expulso agora e eu vou ter que correr atrás desse jogo, eu tô em casa, tá 1-1, vou botar o Diogo Barbosa agora. Evito de expulsão, eu tenho 5 substituições, né? E aí ele pega e deixa o cara pressionado por ter feito aquele pênalti. Aí o Cortez começa a ir para frente, porque quantas vezes a gente já viu zagueiro faz gol contra e começa a tirar para frente, às vezes faz um gol e sai, né, pelo menos aí descontado, ou vice-versa, ou o cara faz um pênalti e daí começa a se jogar para frente para tentar fazer esse gol, para tentar compensar. Foi o que eu acho que o Cortez fez, e o campo estava molhado por causa da chuva, ele escorrega e tromba com o Cuesta. Não foi uma chegada, ele em momento nenhum ele chega, tanto que não pega por baixo, ele bate no Cuesta já no carrinho deitado, onde ele escorrega e bate no Cuesta, mas era para amarelo porque ele chegou com muita força para disputar a bola, né, disso. Só que eu acho que foi erro também mais do Renato em deixar ele ali do que dele em tentar, né, compensar. O jogador ele se abala realmente, né? E dos É. jogadores que entraram, tá? Vamos começar com o Robinho. Ah, eu achei que ele entrou mal no jogo, cara. Não sei, eu achei que ele não conseguiu. Ele não conseguiu criar boas situações de jogo ali, de ataque. O Robinho ele cria expectativa muito boa quando chega no Grêmio e agora ele tá numa tendência de queda, né? Tomara que ele volte, porque a gente sabe que é um cara que tem qualidade. E o Luiz Fernando? Cara, o Luiz Fernando lembro de uma boa jogada dele, que ele segurou a bola, driblou, ele é bom pra grupo. Eu achei que ele entrou bem. Dentro do que, tempo que ele tinha ali, ele fez, né? Tentou. Diogo Barbosa? Ah, Diogo Barbosa, pouco tempo pra jogar também, né? Mas foi bem, ele entrega muito, ele é bem técnico, né? Ele é bom lateral. E o Gui Azevedo? E Azevedo teve pouquíssimo tempo pra jogar também, né? Difícil avaliar. Foi bem É, dentro do que ele tinha ali, né? De tempo. concordo, tanto o Gui Azevedo como o Luiz Fernando, para esse jogo foi difícil analisar. O Robinho acho que teve um pouco mais de tempo ali, um pouco mais de participação e não foi tão bem, né? E o Diogo Barbosa a gente já comentou, né? Pelo menos a minha visão, acho que tu compartilha dessa visão, né, Jason? Que o, Sim. o o Renato não vai com dois laterais ofensivos a princípio. Ele vai com essa dupla, acho que quase sempre. Cortez e Orejuela, ou Diego Barbosa, e pelo outro lado, né, o Vitor Ferraz, que ele é mais equilibrado. Concorda?
Eu acho que aquela tua observação, ela se confirmou, né? Então, quando, né, falando das laterais do Grêmio, né? Quando o Diogo Barbosa jogar, vai jogar o Vitor Ferraz. Quando o Orejuela jogar, vai jogar o Cortez, né? Sempre um defensivo, um ofensivo. Eu não sei, isso é uma estratégia do Renato, né? Mas eu não vejo como respeito a estratégia dele, mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo que dá pra jogar com o Orejuela e o Diogo Barbosa, né? Acho que dá para arriscar, dá pra jogar tranquilamente. Principalmente com o Jeromel e Kahneman, né, Jason? É, que seguram bem a onda ali atrás, né? E a gente tá sem a defesa há muito tempo, né? Defesa titular, né? Então, infelizmente, o Cortez foi o ponto negativo e para mim, ponto positivo foi o Diego Souza e o PP, né? O É, PP marcando todo o jogo e o Diego golaço. Souza que, apesar de ser uma ilha, nesse jogo, inclusive, ele participa da construção da jogada do primeiro gol, né? Então, assim, para mim, ele é o cara hoje, um dos melhores centroavantes do Brasil, só por estar conseguindo jogar com um entorno tão complicado de criação, né, Jason? Mais alguma coisa, jogador por É, jogador? não, é isso aí. É isso aí, foi bem comentado. Então tá, Jason, vamos passar para os fatos e notícias da semana. Tu disse que tinha alguma coisa para falar do Patrick? Cara, então, o Patrick ele foi negociado com o Lille, Grupo Lille, né, que atua em mais de uma modalidade esportiva, além do futebol e Fórmula 1 e tudo mais. Então, ele iria ser repassado, e esse grupo, né, também é dono de um clube da Bélgica, e o Patrick ia ser repassado para esse clube da Bélgica para jogar um tempo, enfim, para depois no futuro ser negociado, né? E aí não deu certo. Não sei por que não deu certo a negociação. Não vejo o Patrick com espaço no elenco do Grêmio, embora o Grêmio até precise na posição dele. E daqui a pouco até uma discussão de dar uma segunda chance pro cara, né? Porque não está aí, né? Então, enfim. E não sei se não foi uma opção equivocada do próprio jogador, né? De carreira, né? Se tivesse na pele dele, eu iria. Eu iria para a Bélgica jogar, acho que é uma porta de entrada interessante, né? Futebol europeu, e, enfim. E aí não se confirmou, né? Essa é uma das notícias da semana aí. Outra notícia que a gente tem é o interesse do Grêmio pelo Juliano. Parece que Atlético Mineiro e Palmeiras também estão na briga, né? Ele já falou pro Grêmio o quanto ele quer, parece que o salário não seria o problema. O problema somente seria o valor a mais de luvas que ele quer, que daí ultrapassaria o poder do Grêmio, né? A meta do Grêmio de gastos. O que que tu acha disso? Dá para investir um valor acima do que o Grêmio tem de meta para trazer o Juliano, dada essa falta de alguém pelo meio ali? Ah, visto que as finanças estão equilibradas, né? O Grêmio já negociou jogadores, negociou Cebolinha. Acho que vale a pena o investimento, né? Acho que sim, se não for um investimento extra, né? Acho que vale a pena. Se for um pouquinho a mais ali, bom, bah, vou gastar um pouquinho mais com orçamento. Cara, vale a pena. O Juliano, ele atuaria no meio-campo ali perfeitamente. Seria um grande acréscimo de qualidade. Ah, e falando de notícias, eu ouvi falar que o Renato pediu Scarpa, né? Ah, sim. O Scarpa tem sido ventilado em vários clubes, né? O Scarpa teve para ir voltar para o Rio, aí foi negada a negociação, não chegaram num acordo. Para mim, o Scarpa serve como uma luva ali, né? Bah, É um cara que tem qualidade. O Grêmio não tem jogador de reposição. O Jean-Pierre não consegue voltar, principalmente se ele conseguir jogar centralizado, né? Que a gente sabe que às vezes ele joga mais centralizado, às vezes mais pelas pontas ali. Mas nesse esquema do Renato, né? Tem que ser centralizado e vamos torcer para que ele venha, né? Porque é um cara de qualidade. e o Serve do Benfica, argentino, meia. Olha, nós não temos ninguém, né, Jason? É uma questão assim bastante preocupante, porque teve anos que a gente tinha o Douglas, tinha Luan, tinha vários jogadores ali da base querendo subir, e agora a gente não tem ninguém. Com o Jean-Pierre machucado a gente tem ninguém. Então, assim, acredito que tem que trazer. Até eu queria que o Grêmio tivesse feito uma iniciativa parecida com o que fez com a ponta esquerda, comecei a trazer jogadores, tanto jogadores de nome como jogadores promessa, como foi o caso do Everton, que veio de São Paulo, já tem mais nome para jogar ali no lugar do Everton Cebolinha. Também trouxe o Luiz Fernando, que é uma promessa, ou seja, foi trazendo gente para tentar resolver e qualquer coisa fica por aí pelo elenco, porque vai ser uma temporada bastante apertada. Só que o Grêmio não fez, né, disso, não trouxe ninguém.
Eu preferia que o Grêmio trouxesse e ficasse com o jogador a mais do que ficar faltando esse jogador naquela posição. Eu vejo o Luan um grande. O Luan, falei Luan, não, falei. Sim, Luan. Até me equivoquei, porque assim, ó, eu tô lendo uma notícia aqui e aí estão especulando agora o Luan quer voltar, Luan de volta, né? O Luan que tá no Corinthians, né? Mas a gente tá falando do Scarpa, eu vejo o Scarpa como um grande jogador e eu já cantei essa pedra aí, até a gente conversando na resenha internamente aí. Sim, Cara, eu vejo ele um grande jogador. sem dúvida. Ele é um grande jogador, sem dúvida. E tem outra especulação que é o argentino Servi, ex-Rosário Central, e joga no Benfica, e o Jorge Jesus não tá dando muita moral para ele lá, né? Enfim, ele não é a prioridade, então o Grêmio, a imprensa portuguesa ventilou que o Grêmio teria feito uma proposta de um empréstimo de um ano para poder comprar no final do período de empréstimo, né? Mas, enfim, não sei, cara. Eu vejo os dois jogadores, que vem é um deles, né? Mas a gente só sonda e trazer que é bom nada também, né? O ideal acho que é isso, é trazer um cara com nome, um cara com médias de partida acima de 6 sempre, para vestir a camisa e jogar, e trazer uma outra promessa caso tudo dê errado, né? Tem que ter pelo menos 3 jogadores por posição esse ano, porque senão não vai fechar todas as competições com competitividade, né, Jason? E diz uma coisa, Jason, quando é que o Cavani vai desembarcar em Porto Alegre? Cara, o Cavani vai pro Manchester City, cara. Manchester City não, Manchester United. E, cara, assim, ó, tudo indica, né? Não foi apresentado ainda, mas acho que é bem, já tá circulando nas redes aí. Acho que ele mesmo informou, né? Ele tem futebol, né, cara? Vamos ser honestos. Assim, ele tem futebol para jogar mais 2 anos em altíssimo nível, Champions League, né? Ele é um cara, porra, tá louco, um dos melhores atacantes do mundo, maior artilheiro da história do PSG. Então, assim, foi um sonho bom. O Grêmio viveu, foi um flerte, sabe? Um flerte muito especial, assim, sabe? E olha, lógico, no futuro talvez ele venha, mas agora realmente seria uma sorte imensa do Grêmio contar com o Cavani agora, mas ele tem mercado lá fora, né? Não, sem dúvida, e desde o início eu achei isso muito complexo, porque hoje a gente vive no país uma diferença de câmbio histórica, né? Dólar e euro batendo 5, 6, 7 reais. Então, assim, se a direção do Grêmio consegue trazer qualquer cara de fora hoje, eu acho que tem que bater palmas porque é uma situação muito atípica, né? Não, o dólar não tá como em 2011, 1,80, 2 reais. Não, tá 7, tá 6. Então, quer dizer, muito difícil trazer esses caras, né? Mas enfim, vamos ver. Tem Stuane aí também se ventilando, né, Jason? Pois é, parece que ele tinha dado sinal verde para negociações, né? Ah, um jogador que também chega e sai titular, né? E sim, você tem Diego Souza e Stuani, né, para revezarem ali, pô, aí é outra Não conversa, cabe né? os dois no Outra time? conversa. Ah, daqui a pouco. Pois é, difícil, não vejo, cara. Eu vejo os dois ali atuando na mesma posição. Centroavante, né? Ainda mais um 4-1-4-1, é esse um aí mais avançado, né? Concordo. Acho que dependendo do técnico até consegue botar dois jogadores, né, desse nível jogando junto, mas o Renato ele tem já uma linha muito assertiva ali do jeito que ele joga e do jeito que ele joga não tem como botar do centroavante, né? Não tem. A não ser em alguma situação que está perdendo o jogo, que ele bota aquela linha de 5 atacantes lá e bola para a área, mas não começar a partida realmente o Renato. Eu nunca vi colocar dois centroavantes assim, não me lembro, né? Mais alguma coisa, Jason? Não queria destacar que o Grêmio renovou com Elias, da base, né? E tem Ferreira e tem Guilherme Azevedo, né, ainda para jogar aí. E tem mais um meio articulador que é o Pedro Lucas, se eu não me engano o nome dele. Pedro Lucas Canhoto, foi campeão na seleção brasileira de base, é campeão mundial, né? É um bom jogador, é esse meio articulador canhoto clássico. Agora vamos ver a formação desse jogador, né? Não que ele vai entrar agora e vai resolver os problemas, mas é um jogador também para ficar atento. Ótima notícia. E esse é o ponto. Ah, e também acho que o destaque da hashtag Justiça pelo Robson surtiu efeito, né, cara? Então
tá movimentando, é um cara que tá lá passando perrengue lá fora, né, cara? Quem vai pra fora sabe que, pô, a gente reclama do Brasil, mas tu tá distante do país é complicado, né? E, enfim, vamos torcer pra dar tudo certo Não, aí. vamos torcer para dar certo, né? E que se resolva logo todo esse impasse que se fez, né? E que se faça justiça, né, Jason? Porque a justiça tem que ser igual Sim. para todo mundo, Jason. Então vamos lá, né, Jason? Já falamos sobre o Grenal. Acho que até o próximo Grenal aí muita água vai rolar. Esse ano já tivemos 6 Grenais e 13 expulsões, Jason. 13 expulsões em 6 Grenais esse ano. Esperamos que melhore o nível do Grenal, com menos expulsões e com mais futebol. Jason, muito obrigado. Grande abraço, Jason. Valeu, Roberto. Grande abraço. Lembrando que tem o nosso e-mail aí, né, do cornetagrêmio@gmail.com. E a gente fica à disposição aí, cara. Vamos debater e torcer pelo Grêmio. E vamos lá. Dale É isso Grêmio. aí. Grande abraço a Isso aí todos. mesmo. Concordou, não concordou? cornetagrêmio@gmail.com. cornetagrêmio@gmail.com. Grande abraço, Jason. Grande abraço. Tchau.